E aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem e principalmente com saúde, como eu sempre falo, né? Importante estar sempre cuidando da saúde. Bom, nós vamos dar início aí ao sétimo bloco, tá? Falamos nos blocos anteriores um pouco do totalitarismo, dessa questão desses regimes totalitários que começaram a surgir aí nesse período na Europa. E agora a gente vai entrar na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Na imagem aí a gente observa aí, né, o pelotão de soldados aí indo, né, se preparando indo para a guerra, né? É o que mostra para gente aí essa imagem logo no início. Bom, pessoal, para a gente falar um pouco da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender primeiro as formações, como que foi se desenhando esse cenário que eclodiu numa Segunda Guerra Mundial. Lembrando que no final da Primeira Guerra, lembra lá quando acabou a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha foi a grande derrotada da história e acabou saindo ali arrasada por conta de ter que pagar ali altos valores, né? Perdeu territórios, né? Pagou indenizações, não pôde montar um exército, não pôde se militarizar. Então a Alemanha ficou com um pouco de ressentimento ali. Quando Hitler chega ao poder, lembra lá no totalitarismo que Hitler chega ao poder, e que ele começa a fazer? Ele começa a colocar em prática o seu plano, que era o plano conquistar o espaço vital. O que ele considerava o espaço vital? Era o espaço que antes eram dos alemães e não eram mais, e espaço que viviam os alemães. Então ele considerava o espaço vital para mostrar a grandiosidade da Alemanha e recuperar o império que a Alemanha tinha perdido. Inicia-se aí a formação do eixo, que eram os países que encabeçaram aí e que deram início a essa Segunda Guerra Mundial, encabeçado pela Alemanha através do Hitler, que havia chegado ao poder. Parecida com a Alemanha estava também a Itália, que tinha um forte ressentimento por conta dos territórios perdidos na Primeira Guerra e também pelas perdas materiais e humanas. A Itália também estava interessada em reconquistar os espaços perdidos. Movido por essas ambições e ressentimentos comuns, Hitler e Mussolini fizeram uma aliança chamada de Eixo Roma-Berlim, aonde mutuamente ambos se ajudariam a reconquistar esses espaços perdidos. Nessa onda tinha o país asiático ali que tinha intenções parecidas, que era o Japão. Era um país que saiu muito forte da Primeira Guerra, se industrializou e se tornou uma grande potência do Oriente. Porém, a Rússia não tinha recursos naturais, como ferro e carvão, para alimentar suas indústrias e também precisava desse material. Começou o quê? Via no território vizinho a solução dos seus problemas. Assim, o Japão acaba ocupando a Manchúria lá em 1931, que era rica em minério e ferro. Quando o Japão faz isso, ele viola o pacto ali das nações e rompe, e acaba saindo dessa liga. Aí, o que o Japão faz? Como ele sai de uma liga, ele se alia a uma nova liga. Que liga é essa? Alemanha e Itália, e assim forma-se o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Está formado o eixo, os países que aí vão encabeçar a Segunda Guerra Mundial. Na imagem ao lado, a gente pode observar aí as bandeiras simbolizando esses países, né? Aí o Japão, né? A Alemanha, né? E também a Itália, né? Países que formavam um eixo, que estavam encabeçando aí, que deram início à Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, após formar o eixo, Hitler começou a expandir, né? A expansão nazista, né, que era o partido Hitler, e a eclosão da guerra estava já pronta para começar. Ele começa conquistando o espaço vital alemão, querer recuperar os territórios perdidos da Primeira Guerra. Com isso, eles já começam ocupando a Renânia, que fica na fronteira entre a França e a Bélgica.
uma região que deveria ser desmilitarizada de acordo com o Tratado de Versalhes, mas que para os aliados não invadissem a Alemanha. O que Hitler faz? Invade lá, então, a Renânia. Em seguida, a Alemanha anexa a Áustria, né? Aí, sucessivamente, depois, o que eles fazem? Eles fazem uma confederação lá no Reino Unido, chamada Conferência de Munique, lá em setembro de 1938, e nesse acordo a Alemanha tem a permissão de anexar os Sudetos, lá em 39. Ocupa todo o território tcheco. A Eslováquia, que foi declarada independente, formou um governo de aliança com os nazistas. Então, olha só como Hitler ele vai abraçando e vai conquistando e reconquistando os espaços que antes da Alemanha e conquistando espaços novos. Mas Hitler ele era esperto. Para evitar conflitos, né, com a Rússia, ali ele faz, né, faz um pacto, né, com a União Soviética. E o que eles fazem? Ele assina um tratado ali de não agressão, ou seja, eles não podiam ser invadidos e também não poderiam invadir a União Soviética, ok? Então, por quê? Era uma grande potência no soviético, então o Hitler estava ali, né? Opa, peraí, eu não posso enfrentar, mas também não vou lutar, mas eu não quero que eles lutem comigo. Então, eles fazem esse pacto de não agressão. Então, respaldado por esse pacto de neutralidade soviético, onde ele não podia ser invadido, nem invadir, nem atacar, nem ser atacado, ele aproveita, une o exército alemão, invade a Polônia, e os governos da França e do Reino Unido, que tinham assinado o Tratado de Proteção à Polônia, declaram guerra à Alemanha, porque esse Tratado de Proteção estava com esses governos. Como a Alemanha ataca a Polônia, em seguida, esses países que faziam parte do tratado atacam a Alemanha. Assim, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Como se desenrolou essa guerra, gente? Os exércitos alemães avançaram e tomaram o corredor polonês. Lembra aquele espaço que até antes tinha sido tomado dos alemães? Agora os alemães avançam e atacam, retiram e tomam novamente espaço ali do corredor polonês na Polônia. Então, a União Soviética invadiu parte do leste da Polônia, assim como determinava um dos itens do Pacto de Não Agressão. O resultado foi desastroso, porque a Alemanha não podia ter invadido. E aí, eles invadiram. Com isso, mais de 70 mil pessoas morreram e 130 mil pessoas ficaram feridas. Após a tomada da Polônia, em abril de 1940, os exércitos nazistas invadiram a Dinamarca e a Noruega. E em maio, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Olha como Hitler vai anexando e vai tomando os países, né? A invasão na fronteira da Bélgica facilitou, aliás, a invasão do território francês. Assim, ele teve acesso livre. Bélgica, corredor polonês, França. Pronto, tomou Paris. Aí, junto com a Itália, eles acabam invadindo o norte da África, né, que era uma região defendida pelos britânicos. Mussolini solicitou a ajuda de Hitler e os exércitos nazistas e fascistas tomaram parte do norte da África. Olha como Hitler ele vai anexando vários países e vai conseguindo vitórias. Isso vai deixando ele cada vez mais forte, tornando-se quase praticamente imbatível, impossível de ser derrotado. Isso para ele estava sendo muito bom, porque ele mostrava essa grandeza do Império Alemão e a população apoiava isso. E as pessoas estavam ali satisfeitas com as vitórias da Alemanha. Mas isso não vai acabar bem. A invasão à União Soviética. Hitler estava num nível que estava tão bem, invadindo todo mundo, conquistando vários espaços, vários territórios, mas a União Soviética estava ali, paradinha. Não me invade, não me ataca, não ataco vocês, que era uma grande potência. O que Hitler faz? Vamos invadir a União Soviética. Invadir a Bulgária e a Grécia e se aproximaram próximo do seu alvo principal, que era a União Soviética. Eles fizeram isso na operação chamada Barbarossa, essa invasão, que teve início lá em 1941, que reuniu 4 milhões de soldados. Isso significou o que, pessoal? O rompimento do Pacto de Não Agressão. Quando a Alemanha invade a União Soviética e se movimenta com as tropas
nazista para lá, esse pacto é rompido. O que o exército da União Soviética faz? O governo soviético usa a tática da terra arrasada, destrói as plantações, sai do local e acaba com tudo, porque os soldados, quando chegam no local, eles invadem o local, eles apropriam, eles tomam residências, produtos, matéria-prima, tudo eles usam para se manter e continuar seguindo à frente. O que o exército soviético faz? Destrói tudo. Assim, quando o exército nazista chegou lá, que já estavam com fome, cansados, porque é longo do trajeto, tudo terra ali, dias e dias viajando, já estavam desgastados. Chega lá, não tem nada. E para ajudar, estão em pleno inverno. O inverno russo, né, lá da União Soviética, pessoal, é 40 graus abaixo de zero. Gente, os soldados não aguentam. Eles têm uma baixa muito grande de soldados que acabam morrendo e sofrendo naquele espaço que não tinham o que comer e acabam morrendo de frio, né? Porém, esse avanço rápido pelo território soviético não significou sucesso na operação nazistas, né? Isso foi uma grande derrota para eles. E isso foi determinante dos conflitos que vinham a seguir, porque até então estavam ganhando tudo. Aí chegou ali, opa, a Rússia parou, então teve baixo soldado, perdemos essa batalha. Isso mostra o quê? Que Hitler é combatível, que ele pode ser derrotado. Porém, Hitler continuou ali utilizando a sua tática de reconquistar esse espaço vital e transformar a Alemanha num grande império alemão de uma raça superior, de uma raça pura. E para isso, gente, transformar a Alemanha no império com uma raça pura, que era chamada da raça ariana, teria que ser eliminado. Quem, pessoal? Pessoas que não eram de origem alemã. Negros, ciganos, homossexuais, deficientes, até religiosos ligados à religião ali dos testemunhos de Jeová. Então, judeus, pessoas que não eram de origem alemã, ariana, tinham que ser extirpadas, executadas e tiradas para o império crescer e se tornar um grande império. Por isso, muitas pessoas foram perseguidas, né? Essas pessoas, elas viviam ali com medo, com perseguições que eram constantes, né? Assim, em 1941, Hitler, o Führer, determinou o quê? A solução final para a questão judaica. Ou seja, destruir os guetos judeus onde eles moravam, perseguir essas pessoas e exterminar. Como exterminar? Levando para um campo de concentração, um local onde todas as pessoas que não faziam parte da raça, né, superior ariana alemã, neste campo, e ali nós executaremos todos. E como fazia isso? Usando a propaganda. Falava para as pessoas que não eram de origem alemã que eles iam para um lugar melhor, um lugar onde era uma sobrevivência da comunidade deles, que eles podiam ter a cultura deles. Balela. Chegava lá, eles eram tratados como animais. E como era o dia a dia nesse campo de concentração, gente? Que foram de mais de 20 mil na Alemanha, entre outros na Europa, né? Nesses campos, as pessoas eram submetidas a mais baixa situação do ser humano, né? Trabalhos desgastantes, eram mal alimentados, faltava condições sanitárias, banheiro, gente, o mínimo para as necessidades, higienes pessoais, né? Isso provocava doenças, mortes, né? Aí a gente vê uma corda aí, as pessoas sendo, na verdade, elas estão amarradas, sendo carregadas por um local, né? Sabe Deus onde que ia ser feito com essas pessoas, né? Essas pessoas eram levadas para o local, muitas eram fuziladas, outras colocadas em câmaras de gás, num galpão fechado, onde através de aparentes chuveiros, que eram expelidos gases letais e tiravam a vida de todos que ali estavam, homem, mulher, idoso, criança, né? Esse massacre feito pelos nazistas é chamado de Holocausto, que é um massacre, é a morte em massa de uma grande quantidade de pessoas, simplesmente porque elas não eram alemãs.
Exatamente isso, né? Gente, foram mortos aí mais de 6 milhões de pessoas. Muita gente morreu por conta dessa ideologia de purificação da raça alemã, né? Isso foi assim, uma grande perda, um grande mal que trouxe a Segunda Guerra Mundial para muitas pessoas que foram vitimadas nesse holocausto. Aí, em seguida, pessoal, a gente coloca para vocês uma capa aí de um herói muito conhecido, o Capitão América. Sim, mas o que tem a ver esse Capitão América aí com a Segunda Guerra Mundial? Tem muito a ver, pessoal. Sabe o que tem a ver? A entrada dos Estados Unidos, que até então estava neutro, não estava participando de nada, na Segunda Guerra Mundial. Na imagem aí a gente pode observar o Capitão América fazendo o que, pessoal? Dando um soco na cara de Hitler. Por conta do quê? Por conta de uma fábrica que está aqui no fundo nessa televisão que tinha sido invadida pelos nazistas, né? E aqui atrás a polícia, né, a Gestapo ali observando ali o que está acontecendo com Hitler. Então, os Estados Unidos começa através da propaganda, através aí, né, da revista, a colocar para a população a importância de se entrar na guerra e não deixar que esse inimigo invada nosso país, porque até então Hitler estava invadindo. Então, os Estados Unidos ele começa a mostrar a que veio e que vai entrar na guerra sim. E começa ali sutilmente com essas propagandas, né? Esse super-herói conhecido, Capitão América, foi criado lá pelos desenhistas de ascendência judaica. Lembra dos judeus que eram exterminados? Então, foram os judeus que criaram esse personagem, né? E tinha como principal inimigo quem? O supervilão nazista, o Caveira Vermelha. Por conta do que? Eram personagens que eram ligados ali a Hitler e à Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, os Estados Unidos vai entrar em cena. Para quê? Para salvar o mundo. É essa a ideia de salvador da pátria é que vem o Capitão América. Dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Os Estados Unidos acabam entrando na guerra. Eles acabam entrando na guerra. Na frente do Pacífico, a guerra foi marcada pelas ofensivas japonesas, né? Depois da Manchúria, o Japão ocupou o leste da China, incluindo as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim. Em 1941, dominou a Indochina. A Indochina era uma área de estratégia dos Estados Unidos. Qual foi a resposta estadunidense? A ocupação japonesa. Foi o congelar os bens dos japoneses que viviam nos Estados Unidos e o corte de envio de petróleo para o Japão. Então já começou ali esses conflitos diplomáticos. Congela os bens japoneses, não manda petróleo, porque o japonês fez o quê? Invadiu ali a Indochina, que era território de interesse dos Estados Unidos. E o Japão faz o quê? Que já participava do eixo, estava com apoio ali da Alemanha, da Itália e de outros países. E o que o Japão faz? Como resposta, o Japão ele promove um ataque a Pearl Harbor, né, que é a Pérola do Porto, aonde foram destruídas 18 embarcações e 300 aeronaves, matando mais de 2 mil soldados. E no dia seguinte, os Estados Unidos ele declara guerra contra o Japão e contra o eixo. Em consequência, o que eles fazem? Os países da América também terão que participar da guerra e declarar guerra contra o eixo. Na América, quem está incluído também, pessoal? O nosso querido Brasil, que também então estava ali na dele, mas ele faz parte da América e como os Estados Unidos entrou na guerra, os países da América também se viram ali obrigados a participarem deste conflito. O Brasil, então, participa da Segunda Guerra. De que forma? Até então, o Brasil estava neutro, como disse para vocês. Ele tinha ali interesse tanto nos Estados Unidos como na Alemanha. Por conta do que, pessoal? Por conta de criar uma indústria de base, por questão econômica. Então, ele tinha relações com os dois países. Só que ele tinha que tomar uma posição. O que os Estados Unidos faz? Para logo puxar o Brasil para o lado deles e não deixar que o Brasil tivesse nenhuma relação com a Alemanha, eles fazem o quê?
Os Estados Unidos ele acaba oferecendo ali uma ajuda de 20 milhões de dólares para o governo brasileiro, que prontamente aceitou para investir nas indústrias de base, no momento que Getúlio Vargas estava ali industrializando o país. Então, dessa forma, o Brasil foi pressionado a apoiar os Estados Unidos. E o que eles fizeram? Deixaram instalar bases aéreas ali no Nordeste brasileiro, para proteger e para também atacar, caso fosse necessário. Então, em 22 de agosto, o que aconteceu, pessoal? Para, de fato, o Brasil entrar na guerra. Os navios brasileiros repletos de alimentos e mercadorias que chegariam aos aliados, que estavam lá apoiando na guerra, junto contra a Alemanha, a Itália e o Japão, esses navios brasileiros já são atacados por submarinos nazistas e afundam. E Getúlio Vargas faz o quê? Então, o presidente da época declara guerra ao eixo. Então, o Brasil entra de fato na guerra. Cria nesse momento a FEB, Força Expedicionária Brasileira, né? Essa divisão da guerra, essa divisão de guerra e infantaria do Exército Brasileiro foi treinada pelos Estados Unidos para se preparar e incorporou as forças aliadas para lutar lá na Itália, né? Esses guerreiros, esses soldados, eles também são conhecidos como pracinhas, né? E tem como símbolo, pessoal, uma cobra fumando. Exatamente, o símbolo dos pracinhas ali da FEB é uma cobra fumando. Por quê? Porque Hitler disse num dado momento que o Brasil entraria na guerra só quando a cobra fumasse. E a cobra fumou e o Brasil entrou na guerra. O conflito começou a haver mudanças no rumo do conflito. O que aconteceu? Após aquela derrota alemã na Batalha de Moscou, que impedisse que os alemães conquistassem a capital russa, o que aconteceu, pessoal? Teve baixas no exército, mais de 300 mil homens. Então, os aliados perceberam que Hitler era combatível e podia ser derrotado. Porém, essas baixas do exército alemão foi ignorado e eles continuaram ali enviando soldados lutando. O contra-ataque russo veio logo em seguida e contou, além da força bélica russa, de todo o seu efetivo com a população civil. Além dos soldados, agora eles começaram a convocar a população civil para participar da guerra. A vitória russa teve grande repercussão e animou as tropas aliadas. Mesmo com toda a população, com soldados, eles não conseguiram ali derrotar os russos. E o que aconteceu? Animou os aliados. Opa, peraí, Hitler pode ser derrotado. E dessa forma, eles conseguiram barrar a ofensiva alemã. Tudo por conta dessa não vitória lá em Moscou, que não conseguiram invadir lá na União Soviética. Aí, pessoal, o que aconteceu? Houve, então, já a junção dos aliados num ataque ali, surpresa, na Normandia. Eles fizeram uma operação para acabar com o domínio alemão. Esse dia foi conhecido como Dia D. Mobilizou mais de 150 mil soldados, organizados em 5 frentes: 6 mil navios, 10 mil aeronaves e muitos paraquedistas. Os aliados divulgaram algumas informações contraditórias sobre os ataques nazistas para confundir. Mesmo com surpresa, os alemães eles foram resistentes, mas tiveram muitas baixas. E as tropas aliadas conseguiram a vitória e chegaram a Paris, que até então Paris, lembra, tinha sido tomado por Hitler. Então eles conseguem nesse ataque surpresa aí, no dia D, lá na Normandia, a retomar Paris. E seguem aonde? Direção à Alemanha. O foco deles era chegar até Hitler e tomar a Alemanha e acabar com a guerra. Finalmente, a Alemanha é derrotada. Chega no final essa guerra. Por quê? O que acontece? As cidades alemãs já estavam sofrendo demais com os bombardeios. Diante dessa situação grave, os aliados chegando ali e Hitler ficando acuado, não teve para onde ir, tropas russas já haviam libertado já da dominação nazista a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Eslováquia, a Áustria. Então, os países tomados pela Alemanha estavam sendo libertados e
e devolvido ao seu povo, aos governantes de origem. Hitler ficou acuado. E o que ele faz então, pessoal? Ele convoca todo mundo para a guerra, né? Em nome do Império Alemão, vamos retomar o que era nosso. Aí convoca criança, idosos, soldados da reserva para se juntar à tropa e formar um grande contingente. Usa propaganda para incentivar a população a doar cobertores, objetos de valor, dinheiro para auxiliar as tropas. Mas de nada adianta, gente. A tentativa de conter o exército russo foram inúteis. A falta de alimento, de munição, inúmeras deserções, tinha pessoas que fugiam, que não queriam lutar, não queriam ir para a guerra, inviabilizaram a resistência alemã. E nessa última batalha de Praga, o exército alemão ele é rendido, né? Perante a iminente derrota, em 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun se suicidam. Sim, Hitler acaba tirando sua própria vida, dele e da sua esposa. Ele e sua esposa tiraram a própria vida porque ele sabia que não tinha mais o que fazer. E se ele fosse preso, né, o destino dele não seria um dos melhores. Ele acaba, então, se suicidando, a esposa também. E nessa última batalha, os soldados acabam vendo seu líder maior ali tirando a própria vida, não tem muito o que fazer. Os alemães acabam se rendendo. Ainda faltava um país que era muito forte, uma grande potência. Quem? O Japão. Exatamente, o Japão ainda estava vivo na guerra, né? Os Estados Unidos, então, resolvem colocar fim nessa guerra. O que eles fazem? Eles utilizam a bomba atômica contra os japoneses. Então, em 6 de agosto de 1945, é lançado contra a cidade de Hiroshima essa bomba, onde morrem 70 mil pessoas. A maior parte desapareceu. A gente pode observar aí, né, a cidade de Hiroshima arrasada, né? Aí esse espaço é a Câmara da Indústria do Comércio, não sobrou nada, né? E continuou, porque o Japão ainda estava vivo. Aí o que eles fazem? Em 9 de agosto de 1945, eles colocam e jogam uma segunda bomba. Agora foi dessa vez na cidade de Nagasaki. Matam mais de 80 mil pessoas. A gente estima-se que 300 mil pessoas morreram dias depois do lançamento da bomba. E até hoje, muitos japoneses sofrem com as doenças causadas pela radiação. Olha como essa bomba tem um forte impacto e a consequência que ela causa por conta da radiação. Após esses trágicos episódios aí, em 45, o imperador ele anuncia sua rendição e chega ao fim a Segunda Guerra Mundial, que teve mais de 50 milhões de mortos e mais de 20 milhões de pessoas mutiladas, pessoal. Após esse período, né, após aí, em seguida esse desgaste, essa grande guerra, teve o encontro das grandes potências. Se reúne, o que vamos fazer? Aí teve a conferência de Potsdam, né? Potsdam ficou conhecido como ficou decidido que a Alemanha ali seria dividida em 4 áreas: ocupação francesa, russa, britânica e estadunidense. A capital Berlim também foi dividida em 4 países, né? E a Alemanha mais uma vez vai ter que arcar com os gastos da guerra, pagar as indenizações, né? Redefinir todas as fronteiras, ou seja, perder território, né? Então a Alemanha mais uma vez sai ali prejudicada por conta do que ela quis fazer, né? E esse encontro acaba alinhando também, deixando junto ali, na mesma ideia de pensamento, os Estados Unidos junto com quem? Ali com os britânicos, né? Eles acabam se alinhando ali, né? Aí, o que não há um alinhamento e não entra muito em acordo, aos Estados Unidos e quem? E a União Soviética. Os soviéticos ali, eles não acabam se entendendo, não acabam se alinhando como os britânicos com os Estados Unidos. Então, eles acabam se dividindo. Acabam dividindo em 2 blocos. O bloco ali da União Soviética, soviéticos, e o bloco dos Estados Unidos. Um lado com a ideia do capitalismo, que seria os Estados Unidos, e outra ideia do bloco socialista, lá da União Soviética.
Então, dessa forma, o mundo acaba meio que se dividindo em dois blocos, socialista e capitalista. E esse período, que nós vamos estudar logo aí, vai ver que teve grandes repercussões por conta de disputas dessas potências que se formaram após aí a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Após esses conflitos, pessoal, e essa conferência, essa divisão aí, e esses encargos que a Alemanha teve com a guerra, esses países resolveram aí criar a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que tem como meta principal, gente, a paz, né? A tolerância mundial, para evitar esse conflito que trouxe muitas mortes. Né? Estimula o desenvolvimento econômico das nações, ajudar os países que estão precisando ali no momento de conflito ou de problemas internos, a promover a paz. A ONU nada mais é que uma reunião de países onde eles dialogam para chegar a uma situação que ajude determinado país. Então, é criado nesse momento a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Aí ao lado nós vemos o símbolo da bandeira da ONU, né? E aqui as bandeiras e os países que representam aí essa organização, cujo o Brasil hoje também faz parte dessa mesma organização que foi criada lá em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. A ONU, gente, ela, né, colocou ali vários itens para poder ser cumprido, né? Para que os países realmente se desenvolvam e as pessoas tenham uma vida, né, tranquila. Por isso, a ONU aprovou nesse período a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é válida para todos os países do mundo inteiro. A declaração servia de base para a luta mundial contra a opressão, a intolerância e por uma vida digna para todos os indivíduos. Então, gente, isso era o objetivo da ONU, que as pessoas vivessem em paz, digna, né? Aí eu elenquei vários artigos, são são muitos, né? Artigo 1, todos os homens nascem livres, iguais em dignidades e direito, são dotados de razão, consciência e devem agir em relação aos outros com um espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, política ou de outra natureza. Ou seja, então o homem pode ser feliz, ele pode gozar dos seus direitos, não importa que religião ele segue, qual sexo ou a questão política. No terceiro, aqui no segundo artigo do artigo 2º, não será permitida também nenhuma decisão fundada na condição política. Ou seja, a pessoa tem uma crença política, ela acredita naquilo, não tem que ter distinção, ela é livre para escolher. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravo ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Olha isso, quanta importância, olha o peso dessa fala, que se foi colocado nesse momento. Que a gente vê que muita coisa que foi dito aí ainda acontece por debaixo dos panos. Olha lá, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Né? E ainda assim a gente sabe que por debaixo dos panos algumas coisas ainda acabam acontecendo. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares. E como reconhecimento da lei, ele é quem ele quer ser, ele é livre. E todos são iguais. Olha, pessoal, como a igualdade ela é batida na tecla desde o artigo 1º até o final dessa declaração. A igualdade de todos perante a lei, sem distinção nenhuma. Todos estão abaixo da lei e todos são iguais perante ela.
Então, essa declaração foi muito importante por conta do que todos esses países que compunham a ONU se juntaram e assinaram, eles concordaram com essa declaração. Então, nós somos signatários, ou seja, nós concordamos com aquilo, nós temos que cumprir aquilo. E muitas vezes, né, os países eles acabam se desviando e saindo do cumprimento dessas leis. E aí a ONU vem e retoma, olha, isso a ONU não concorda, isso nós fizemos uma declaração e o país que faz parte concordou com ela. E muitas vezes não é cumprida. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Façam os exercícios do aplicativo. Se tiverem dúvidas, me chamem nas redes sociais, ok? Até mais, pessoal. Tchau!